Fala galera, professora Letícia Vogt, na área com mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje nós vamos trabalhar com execução fiscal. 5 dicas para quem quer começar a atuar na execução fiscal. O que fazer, o que é execução fiscal, qual é o primeiro procedimento que você tem que tomar quando o cliente lhe procura dizendo: doutor, doutora, fui citado, recebi uma citação, e aí, o que eu faço? E você que está começando agora a atuar no direito tributário pergunta: eu também não sei. Então, para você não ficar perdido e ser um ótimo advogado tributarista, até porque a execução fiscal é uma ótima área de atuação, porque são mais de 32 milhões de execuções fiscais hoje ativas no judiciário brasileiro, precisando de advogados que sejam realmente habilitados em defender de forma, com excelência a execução fiscal. Vamos lá, então. Primeiro, para você que está começando, ou para você que já sabe, vamos só recapitular. O que é execução fiscal? A execução fiscal é a forma pela qual a fazenda pública, seja ela federal, estadual, municipal, ou seja, União Federal, município, Distrito Federal, os estados, todos eles, quando se deparam com o não pagamento de um tributo, uma dívida tributária, o que acontece? Ele tem que ajuizar uma execução fiscal. Por quê? Talvez ele já tenha tido outras possibilidades de cobrança anterior à execução, tentou cobrar o contribuinte, mas não teve aí êxito. Então, cabe a ele fazer o quê? Ele vai inscrever em dívida ativa o débito tributário. O que é inscrever em dívida ativa? É um procedimento administrativo que ele utiliza para criar uma certidão de dívida ativa, que é o título executivo que vai anexo à petição inicial do momento do ajuizamento da execução fiscal. Portanto, a execução fiscal é o meio pelo qual vai ser cobrado o débito tributário do contribuinte, pessoa física ou jurídica. Ponto 2. Essa execução fiscal, ela tem um rito próprio, certo? A legislação que regulamenta a execução fiscal, ela é conhecida como LEF, Lei de Execução Fiscal, ou seja, Lei 6.830 de 1980, ou carinhosamente chamada por LEF. Pode o advogado utilizar, além do regulamento da LEF, também o CPC, Código de Processo Civil? Sim, só que tem um detalhe. O Código de Processo Civil, ele é subsidiário, ou seja, primeiro você, advogado, aplica o regramento da LEF, para, subsidiariamente, no que for ausente à lei de execução fiscal, aí sim você utilizará o CPC, ok? Por exemplo, quando você vai contar lá o prazo, contar os prazos por dias úteis, por exemplo, é a aplicação do CPC. Você aplica lá o artigo 219 do Código de Processo Civil. Então, o que não estiver na lei, ela automaticamente vai ser utilizado o CPC. Terceiro ponto. Como é que tudo começa? Do ajuizamento da execução fiscal, o procurador da Fazenda Nacional, o procurador do município, o procurador do estado, ou seja, que são os advogados da Fazenda Pública, eles elaboram uma petição inicial se direcionando ao juízo competente, que é o juízo executivo. Como eu disse antes, pode ser federal, estadual ou municipal, ou seja, existe vara especializada da execução fiscal federal? Sim. Existe vara especializada estadual e municipal? Sim, depende da sua localidade. Às vezes, quando existe uma vara especializada, automaticamente, quando é uma comarca menor, o juiz do cível acaba julgando também as execuções fiscais. Isso acontece muito em alguns fóruns, que você tem o juízo cível e você também tem um anexo fiscal, onde vai tramitar essas pequenas execuções fiscais. Bom, o juiz do recebimento dessa petição inicial, ele vai expedir um despacho citatório, ou seja, espeça-se o mandado de citação. Quando ele manda expedir esse mandado de citação, normalmente esse contribuinte recebe ele por carta R, mas poderá também ser citado pelo oficial de justiça. O que acontece? Essa pessoa física, essa pessoa jurídica, quando ela recebe do despacho citatório, o ideal é que naquele mesmo momento ela corresse e procurasse um advogado. Mas, infelizmente, a gente sabe que nem sempre isso acontece. E muitas vezes o advogado recebe já, é comunicado pelo cliente do ajuizamento da execução fiscal, às vezes até já passaram os prazos. Isso também é um problema. Mas vamos lá, calma lá. Vamos antes, antes que isso aconteça, para você saber o que fazer. Teu cliente, então, procura você com um mandado de citação na mão, e o mandado de citação vai dizer o quê? O mandado de citação vai dizer que ele, de acordo com o artigo 8º da LEF, ele tem 5 dias para o pagamento da dívida, ou ele deverá indicar bens, para garantir o juízo. Primeiro ponto,
O que que é? Ele vai pagar essa dívida no prazo de 5 dias? O que que você tem que fazer? Isso eu sempre brinco assim, que o advogado tributarista, ele tem que saber não só o conteúdo tributário, mas ele tem que entender o que acontece com o seu cliente. É igual o advogado do crime, do criminalista, que vai defender um assassinato, mas não perguntou para o cliente, você matou? Pô, como é que você vai fazer uma estratégia de defesa sem saber se seu cliente realmente matou ou não matou? É o que acontece aqui na execução fiscal. Então, o que que você vai perguntar em primeiro lugar para o seu cliente? Tá bom, estou aqui com o mandado de citação, afinal de contas, você deve esse tributo? Tem clientes, às vezes, que não sabem, outros já sabem. Por exemplo, recebeu lá uma citação de um débito de IPTU. Você pagou esse débito de IPTU? Ah, eu paguei, está aqui os comprovantes. Ou, não, eu paguei, mas eles estão me cobrando aqui um valor maior. Por quê? Estão me cobrando uma área maior do que o meu terreno, ou uma área construída que não consta do meu terreno. Então, em primeiro lugar, você vai ter que entender se realmente aquele débito é devido ou não. Por quê? Se realmente for devido e você não tiver argumento para defesa, você vai ter que chegar para o seu cliente e vai dizer o seguinte: olha, nós temos duas possibilidades aqui. Se você realmente deve, você quer pagar, bom, existe uma alternativa. Nós podemos fazer um parcelamento desse débito tributário, daí você vai ter que ver o quê? Verificar no órgão que está cobrando, no órgão executivo, se é Estado, município, ou se é ou algum município ou Estado, se ele tem alguma forma de parcelamento desse débito. Se ele tiver alguma forma de parcelamento e realmente for devido o débito, e não houver nenhum argumento de defesa, é aconselhável até que você recomende o parcelamento. Por quê? Quanto mais você protela esse processo, quanto mais você protela o andamento desse processo para ganhar tempo, esse débito está sendo corrigido. E lá na frente, você já está ciente que vai perder. E o seu cliente também. O que que você fez isso? Você só aumentou, na verdade, o valor para lá na frente ele pagar um valor muito maior. Então, tome muito cuidado com isso. Bom, se a segunda opção é fazer a defesa, antes de a gente pensar na estratégia de defesa, eu já sei que meu cliente, né, não deve, e quais são os argumentos do porquê que ele não deve, vou ter que estudar o caso. Do momento que ele tem, então, o prazo, de acordo com o artigo 8º, de 5 dias para pagamento do débito, nós não vamos pagar. Por quê? Nós vamos apresentar a defesa. Só que aí você presta bem atenção agora. Essa dica é ouro. Nesses 5 dias de prazo que o seu cliente deveria oferecer, né, o pagamento da dívida, você tem 5 dias a contar da citação do dia que ele recebeu. Recebeu hoje, a partir de amanhã já começa o primeiro dia de prazo. São 5 dias úteis, tá? Porque a gente conta esses 5 dias úteis de acordo com o Código de Processo Civil. Então, por exemplo, se você recebeu, seu cliente recebeu a citação na quinta-feira, certo? O prazo dele começou na sexta, certo? Sábado e domingo não conta, não é dia útil. Então, até que dia você tem esses 5 dias para responder? Sexta-feira, segunda, terça, quarta e quinta. Até que na outra quinta-feira, você tem que fazer o quê? Oferecer bens em garantia. Como assim? Olha só. Se o seu objetivo é oferecer embargos à execução fiscal, que é uma das formas de defesa, que logo mais eu vou adentrar aqui, o que que vai acontecer? Você só consegue oferecer embargos quando você ofereceu ao juiz uma garantia compatível com o valor que está sendo executado. E detalhe, essa garantia tem que ser né, um valor compatível e atualizado. No mandado de citação, quando você pega a petição inicial, você vê lá o valor que foi executado, atualiza e ofereça um bem compatível a isso. O que que acontece? Se você não oferece esse bem nesse prazo de 5 dias, automaticamente você não vai ter garantia do juízo, que é assim que a gente chama, para poder oferecer embargos à execução fiscal. Por quê? De acordo com o artigo 16 da Lei de Execução Fiscal Federal, só existe possibilidade de você oferecer embargos quando já tem penhora, valores e bens indicados pelo executado. Senão, os seus embargos não serão recebidos. Existe uma exceção que o STJ julga, que quando a parte comprova que ele é hipossuficiente, que ele não tem bem nenhum, que ele é pobre no sentido da lei, em algumas exceções, né, o STJ aceita que realmente não haja garantia, mas a regra geral, de acordo com o artigo 16 da LEF, é a obrigatoriedade de garantia. Portanto, nesses 5 dias de prazo, você vai ter que oferecer bens em garantia. Agora, quais são os bens, né? De acordo com o artigo 9º da mesma Lei de Execução Fiscal Federal, você tem um rol a ser indicado, né? Então, eu recomendo que você depois vá lá na LEF, dê uma olhadinha no artigo 9, por quê? No artigo 9º, porque justamente você tem que seguir
o 9 e o 11º, que diz o seguinte. O 9 diz o seguinte, você pode oferecer depósito judicial, ou seja, um valor em cash, em dinheiro, você abre uma conta vinculada ao processo e deposita. Suspende a exigibilidade do crédito tributário, ou seja, né, para o processo, propõe a defesa, que são os embargos, e daí vai ser julgado para depois ter continuação aos embargos da execução fiscal. Ou, o que acontece? Você vai ter que oferecer também outra possibilidade. Ou 2, você pode oferecer também, no lugar do dinheiro do depósito judicial, você pode oferecer o quê? Uma fiança bancária ou um seguro judicial, que tem um custo e não é barato, tá? Mas é uma alternativa que normalmente a Fazenda Pública aceita. Terceiro, você vai indicar bens a penhora. E aí que você vai utilizar o rol do artigo 11 da LETR, que depois você vai consultar lá, que começa em dinheiro, pedras preciosas, e aí os demais títulos, né? Até bens móveis, imóveis, semoventes. Ou seja, você tem que indicar naquele rol ali. E, por fim, você pode ainda indicar bens de terceiro. Portanto, nesses 5 dias de prazo, se você não oferecer os bens, né? Não oferecer, ou qualquer uma dessas possíveis garantias que eu acabei de mencionar, passou os 5 dias, você pode oferecer de novo? Não pode, tá? Passou os 5 dias, você não poderá mais indicar bens a penhora, bens a garantir o juízo, com exceção de dinheiro ou carta-fiança ou seguro judicial. Portanto, passou os 5 dias, somente dinheiro, carta-fiança ou seguro judicial. Professora, passou os 5 dias, posso oferecer uma casa? Não. Posso oferecer um carro? Não. Se você não respeitar os 5 dias, você está ferrado, porque você não vai poder oferecer outros bens em garantia que o próprio dinheiro, seguro judicial ou carta de fiança, ok? Então, muito cuidado com esses 5 dias de prazo. Agora, professora, meu cliente não tem esses bens, não tem dinheiro, não tem carta de fiança, não tem seguro judicial, não tem nada. O que ele vai fazer? Ele vai ter que optar o quê? Não vai poder propor embargos à execução fiscal, porque ele não tem bens a oferecer em garantia, e a opção será apresentar uma exceção de pré-executividade, que é uma petição simples, onde você apresenta a defesa, mas, claro, existem alguns requisitos próprios da exceção, que aqui no meu canal já temos outra aula sobre isso, né? Você pode verificar a aula de exceção de pré-executividade, as defesas na execução fiscal, onde eu realmente me aprofundo com mais detalhes em relação a isso. Vamos para o próximo, né? 4º ponto importantíssimo. Se você recebeu a citação, obedeceu o prazo de 5 dias, ofereceu, o que você vai fazer? Você vai fazer uma petição, justamente indicando ao juiz esses bens. E requerendo à Fazenda Pública, né, requerendo ao juiz que ele acolha a sua indicação. Normalmente, o que acontece? Normalmente, ele não aceita de pronto. O juiz vai acabar intimando a Fazenda Pública para que ela se manifeste e diga se ela aceita ou não os bens que você indicou. Notícia não muito boa, nem sempre a Fazenda aceita, tá? Tem bens que ela entende que são bens que não são de boa, não são de fácil alienação, e ela acaba não aceitando. Infelizmente, né, o judiciário tem sido bem contrário aos executados nesse sentido, porque eles deveriam, na verdade, seguir o trâmite de forma menos onerosa ao executado, mas infelizmente isso não tem acontecido. Então, acaba que se a Fazenda Pública não aceita o bem, o contribuinte acaba tendo que se virar nos 30 para oferecer algum tipo de bem que realmente, né, possa ser aceito para poder garantir a execução fiscal. 4º ponto. Depois que você já está lá, no prazo de 5 dias, você já perguntou para o seu cliente se ele deve, se ele não deve, para traçar a estratégia, para ver se você vai pagar, se você vai parcelar, ou se você vai oferecer a garantia e a defesa. Uma coisa muito importante, nosso 4º ponto, você tem que pedir cópia do processo administrativo. O que é processo administrativo? Antes do ajuizamento da execução fiscal, existe um processo administrativo onde nasceu o débito tributário, que vai detalhar o débito, a origem, do porquê que ele surgiu, se houve algum tipo de impugnação administrativa em sede de processo administrativo. E é muito importante porque, para você poder tentar arguir numa defesa, uma decadência, uma prescrição, tem pontos que você precisa saber que só vão constar no processo administrativo. Não consta na execução fiscal. Só que tem um detalhe. Em algumas localidades, você até consegue peticionar o juiz e pedir que ele intime a Fazenda Pública para que a Fazenda Pública apresente o processo administrativo. Só que isso, hoje em dia, é exceção. Normalmente, o juiz entende que isso é obrigação sua, como advogado, correr atrás. Então, como é que você consegue a cópia desse processo administrativo? Depende.
Se for um processo mais antigo, onde o processo administrativo é um processo físico de papel, provavelmente você vai ter que o quê? Diligenciar até a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Finanças, né? Ou seja, vai depender a Receita Federal, o Cefaz estadual, depende do tipo de débito. Você vai ter que diligenciar até lá e pedir vista desse processo, tá? Vista para poder fazer cópia do processo. Gente, é vista, sem S, tá? Vistas, né? Nos dois olhos, pelo amor de Deus, advogado que assiste minhas aulas, não fala vistas, né? Fala excelência, né? Eu vou pedir vista do processo, né? Chega lá no órgão fiscal e pede vista do processo. Bom, em algumas situações você tem que, inclusive, fazer agendamento para poder ter vista do processo. Depende, você vai ter que verificar na sua localidade como é que isso funciona. Se os processos são mais novos, mais recentes, provavelmente esses processos são eletrônicos, são digitais. Então, por exemplo, na Receita Federal, se você tiver procuração do seu cliente, outorgada lá no ECAC, que é o Ambiente Digital da Receita Federal, você terá como acessar esse processo eletrônico e faz download do processo. Ó, maravilha, rapidinho, você está com a íntegra do processo. O mesmo acontece no estado e no município, né? Por exemplo, em São Paulo nós temos o EPAT, que é o processo eletrônico tributário. Temos na Prefeitura Municipal de São Paulo, temos processo eletrônico, que você consegue também ter vista. Então, assim, dependendo da localidade, dependendo do tempo do processo, do tempo que está tramitando, o seu pedido de vista vai ser físico, com protocolo de petição e requerimento junto da autoridade fiscal, ou você consegue através do portal eletrônico do débito que está sendo cobrado, ok? Posso pedir para o juiz suspender o prazo enquanto a cópia do processo administrativo não está acessível? Não, não peça isso, porque isso não funciona assim. Quanto mais rápido você conseguir, mais rápido terá, né, o conteúdo para poder ter estratégia de defesa. Só que, infelizmente, às vezes acontece de demorar para ter a vista do processo e você acaba tendo que fazer a defesa sem ter acesso à íntegra. Isso anula o processo fiscal? Não. Isso é só uma forma de você ter mais acesso ao conteúdo, certo? Então, assim, se você tiver já no prazo, ofereceu bens em garantia, já a Fazenda Pública já aceitou, certo? Ou lavrou a penhora daquele bem, começa o seu prazo, você não adianta achar ou requerer para o juiz que o seu prazo vai ficar suspenso da penhora, porque a sua cópia de processo administrativo ainda não veio. Esqueça. O pedido de cópia de processo administrativo, que é uma das ferramentas que você tem para saber o que realmente aconteceu, não suspende o seu prazo. Não suspende, não interrompe o prazo, certo? Então, independente de estar com ele na mão ou não, vá preparando a sua defesa. Portanto, quanto mais rápido você pedir a cópia do processo administrativo, mais rápido você vai ter ela em mãos e mais rápido você terá o conteúdo necessário para fazer a sua defesa. Quinto e último ponto, defesas. Mencionei antes que nós temos a exceção de pré-executividade, nós temos embargos, e temos aqui, né, no canal vídeo que fala sobre isso. Mas, já que a aula aqui, a ideia é dar 5 pontos para vocês, a exceção de pré-executividade, lembrando que ela é uma petição simples, que ela é protocolada nos próprios autos da execução fiscal. Ela não serve para todo e qualquer tipo de defesa. Algumas regras, porque ela pode ser, você pode alegar numa exceção de pré-executividade matérias de ordem pública. Exemplo, pagamento, débito pago, você comprova, né, traz os comprovantes de pagamento, você pode alegar decadência, prescrição, que são, inclusive, matérias, por serem de ordem pública, deveriam ser de ofício já reconhecidas pelo juiz, mas pelo grande volume que se tem no judiciário, o juiz não dá conta de analisar caso a caso, então cabe a você, em preliminar nossa sessão, já arguir decadência e prescrição, se for o caso. Você pode também alegar prescrição intercorrente, né, que é lá do artigo 40 da LEF, ou ilegibilidade de parte, se o nome do devedor não constar na certidão de dívida ativa, se constar é só embargos. Enfim, são matérias mais leves que você consegue arguir na exceção de pré-executividade. Outro ponto, se for embargos de execução fiscal, ela cabe, né, na defesa de embargos, a dilação probatória. Então, perícia, né, análise de documento, análise de cálculo, outros dados podem ser levantados através de embargos, porque essa via aceita a dilação probatória. Na exceção de pré-executividade, não existe prova, né, dilação, existe prova pré-constituída. Na exceção, quando você protocolar a exceção, que é aquela petição única dentro do próprio processo,
ela já vem com todo o conteúdo que você já tem que arguir, já tem que juntar na sua exceção de pré-executividade. Nos embargos, você não é uma petição no processo, né? É uma petição que você faz o quê? Vinculada à execução fiscal, mas não é uma petição simples. Ela é uma petição paralela vinculada à execução fiscal. E sempre tem, né, os documentos obrigatórios, inclusive a própria cópia da CDA, que você tem que juntar nos seus embargos da execução fiscal, que também tem que respeitar prazo. No caso da exceção de pré-executividade, não há prazo. Passou aqueles 5 dias, você não ofereceu bem nenhum, posso apresentar uma exceção de pré-executividade, já que eu não garanti juízo? Pode. Professora, não era matéria de exceção de pré-executividade isso aqui. Isso aqui, na verdade, era melhor para embargos. Mas eu perdi aquele prazo de 5 dias porque o cliente só me avisou da execução fiscal depois. E agora, o que eu faço? Dá uma de louco. Mete pau, taca ali uma exceção de pré-executividade, ainda que não seja o meio mais favorável a isso. Pior é o seu cliente ficar sem defesa, tá? Exceção de pré-executividade. Então, o cliente te procurou depois dos 5 dias, não tem mais prazo, e não tem dinheiro para depositar, não tem carta de fiança, não tem seguro judicial, passou o prazo que ele te procurou depois, né? Ou procurou muito depois dos 5 dias, exceção de pré-executividade. Agora, estou dentro do prazo de 5 dias, tenho como garantir bens, tenho como o que oferecer, obedeço os 5 prazos, os 5 dias, para justamente poder oferecer embargos à execução fiscal. Como eu disse antes, a exceção não tem prazo. O quanto antes você propor, melhor, né? Para não deixar ter prosseguimento da execução e você conseguir fazer o quê? Pedir para sobrestar a execução fiscal, para ter um efeito que o artigo 917 CPC permite isso, que você peça a suspensão da execução enquanto não é julgada a exceção de pré-executividade. Em contrapartida, embargos da execução fiscal, você também tem que requerer a suspensão do processo. Não é automático, não é porque você, né, foi lá e distribuiu embargos da execução fiscal que automaticamente a execução está suspensa. Não, você tem que requerer a suspensão da execução fiscal também do ajuizamento do protocolo dos embargos da execução. O que vai acontecer? Em ambas as situações, tanto na exceção quanto nos embargos, ambos vão ser julgados e vai chegar ao final e vai decidir se realmente essa execução fiscal ela é ou não, né, devida. Da exceção de pré-executividade, caso ela seja indeferida, automaticamente procedente, você vai propor o quê? Qual é o recurso? Agravo de instrumento ao tribunal. Se estadual ou municipal, Tribunal de Justiça, se federal, TRF da sua região. Agravo, exceção, agravo. Já no caso dos embargos da execução fiscal, né, se caso não for acolhido os embargos, for julgado improcedente os seus embargos, do julgamento, você vai propor uma apelação, certo? Da mesma forma, se estadual, municipal, Tribunal de Justiça, se for federal, para o TRF. Portanto, exceção, agravo. Embargos, apelação, certo? Daí você tem que verificar se tem custas ou não, depende do regimento de cada localidade também. Portanto, gente, eu queria aqui, né, de uma forma sucinta e rápida, porque execução fiscal tem muita coisa para a gente falar, né, no meu curso, inclusive, de prática tributária rápida, nós temos um módulo totalmente completo só sobre execução fiscal, com casos práticos, a gente trabalha exceção, embargos, mas aqui eu queria trazer uma ideia para você que está começando na execução fiscal, que está começando e não sabia por onde começar. São 5 pontos importantes que você deve observar para se tornar um ótimo advogado tributarista, um ótimo, né, e excelente advogado que atua em execuções fiscais, que é uma área de muita oportunidade, como eu falei no início da aula, tá bom? Fico por aqui. Se você ainda não está aqui inscrito no canal, se inscreva aqui no canal da professora Letícia Vogt. Se você gostou desse vídeo, ó, dá dedão, dá joinha, dá seu like aqui, pode deixar seu comentário também, que vou ter o maior prazer de responder. Beijo da prof e até a próxima.